Ele é um dos artistas mais completos da atualidade, porque ele consegue equilibrar muito bem as três artes. Ele fica meio sem jeito quando eu falo isso, mas quando vocês souberem de quem eu estou falando, com certeza vocês vão concordar comigo. Thiago Machado. Tudo bem, Thiago? Tudo e você, amor? Nós desafiamos o Thiago a montar um playlist com as 3 músicas que marcaram a vida e a carreira dele. Vamos conhecer o que ele trouxe pra gente? E aí, Thiago, qual é a sua primeira música? Bom, a primeira música é de um artista que eu admiro muito. E não só pela história artística dele, mas pela pessoa que ele é. E pelas intuições que ele tem na composição dele de harmonia, da história e do que ele quer contar para as pessoas. É o Daniel Salvi, que é um grande amigo meu. E a música é Sagrado Mistério. Eu lembro que eu ia de uniforme da escola ainda, lá na casa dele fazer algumas leituras da Quase História, que era antigamente o Eros Psique, que a gente fez algumas leituras. E ele me conheceu ainda no colégio, eu era uma criança praticamente. Ele lembra de mim com o cabelo enroladinho, cheio de espinhas, chegando com a mochila nas costas. E depois de um tempo que a gente foi evoluindo tudo, depois de muitos anos ele me chamou, depois de 5, 6 anos me chamou para continuar a leitura e continuar o workshop do processo musical dele, que virou o Eros e Psique. E ele compôs uma música chamada Sagrado Mistério. E essa música é uma reverência ao desconhecido. Aquela força que é acima do amor, aquela força que é acima de tudo. E é uma melodia linda, uma mensagem maravilhosa, num espetáculo lindo que a gente teve um prazer de fazer a leitura. E ele registrou a leitura dramatizada, que foi incrível, uma sensação maravilhosa. E ele me deu a chance de interpretar o Eros, que é o herói dele, né? E o Sagrado Mistério é a música principal do final do primeiro ato, que é maravilhoso. Escutem um pouquinho dela. Pode colocar? Claro. Vamos lá. Thiago, você não só atua, mas você se graduou em voz, você já tem um espetáculo aí em andamento como preparador vocal, você faz dublagem. Eu queria que você falasse um pouco desse outro lado, porque a sua carreira artística, o que você faz no teatro, muita gente já conhece. Então eu queria que você falasse um pouco desse seu outro lado. Eu sempre gostei muito de estudar, de saber mais da parte teórica, da parte, por exemplo, em relação à voz, da fisiologia da voz, do mecanismo que acontecia na musculatura, dos nervos e tudo que acontece. Sempre fui muito curioso. E eu achava que embora fazer a aula, fazer tudo, estar no teatro, trabalhando em cima da voz, faltava alguma coisa para eu entender ainda melhor, assim. Então, depois que eu fiz a minha faculdade em teatro, eu fiz minha pós-graduação em voz, com uma equipe de professores absurdamente incríveis. Então eu gostei muito, e isso me ajuda muito a manter a minha voz, inclusive de tanto trabalho que eu faço. Por exemplo, eu estou em cartaz agora em 2 espetáculos musicais que são dificílimos tecnicamente falando, partitura muito complexa, e também as dublagens, por exemplo. Às vezes eu entro no estúdio e fico 3 horas e meia gravando sem parar. Então isso exige muito da saúde vocal. E graças a Deus essa minha vontade de estudo me rendeu essa longevidade, assim, porque não é só você saber cantar bem, ou no meu caso, eu precisava mais do que a técnica, sabe? Eu precisava mais do entendimento teórico, assim. Então, e também eu tive a primeira vez a oportunidade de usar com outras pessoas no Rent.
também eu falei na coletiva que não é difícil colocar aquela galera pra cantar, né? Que são uma galera incrível. Então, foi legal porque eu começava a dar os toques particulares. Um monte de perguntas, você dá aula de canto? Cara, eu não dou aula de canto. Quem sabe um dia darei. Mas enquanto isso, eu gosto de dar toques específicos. Ah, tá acontecendo tal coisa. Eu falo, olha, procura um profissional X, ou tenta fazer isso, nessa hora, tenta mudar tal coisa. Isso eu gosto de fazer. Isso eu faço muito lá no Rant também, né? Isso é bem gostoso de fazer. E qual que é a sua segunda música? A minha segunda música, falando de técnica vocal, falando de tudo, é uma música muito especial pra mim e eu acho que foi pra muitas pessoas que começaram a me conhecer nessa época mais, assim. Eu trabalho com teatro musical de grande produção desde 2006, 2007. Então, eu comecei, mas só no meu primeiro trabalho que eu realmente tive uma grande exposição, não só na minha parte de atuação, mas na minha voz, foi Mudança de Hábito, com o Ed. Ah, claro. Que eram 4 minutos e meio de música, sem parar, sozinho ali, e com uma partitura também difícil, com uma extensão grande, com uma coreografia esquisita, um monte de roupa, então a parte técnica difícil, técnica cênica e vocal muito difíceis, assim. Então essa música foi um grande desafio, foi um divisor de águas de me garantir, por exemplo, em cena, sabe? Foi um ano inteiro que eu nunca entrei tranquilamente em cena. Eu acredito. Sempre eu ficava pensando na nota, o que eu ia fazer. Porque tem uma nota X que você tem que pensar nela, 3 compassos antes, você tem que pensar já naquele negócio pra você já não pesar, não alterar a voz, a respiração, porque senão lá na frente... Esse era o Ed. Era muito difícil. Ele ficava fora há muito tempo, mas quando ele entrava, ele tinha que resolver a cena. Então, era uma grande responsabilidade. Então, a segunda música vai ser Posso Ser o Tal, do Mudança de Hábito. Vamos lá? Vamos lá. Eu peço pro destino me ouvir. Eu vou voltar para te conquistar. Não tenho medo, agora eu vou. Vou ser o tal. E você estava falando que você nunca deu aula de canto, mas que pode ser que você venha a querer. Sim. Então a pergunta que eu queria te fazer era justamente essa. Qual que é um desafio profissional que você ainda não ousou e que você tem vontade de fazer, que você tem desejo de realizar, às vezes não fez por falta de tempo ou porque ainda precisa amadurecer a ideia? Olha, tem uma coisa, trabalhar, por exemplo, com vídeo, cinema, televisão, tive algumas experiências com publicidade, curta-metragem. Uma coisa que eu tenho muita vontade ainda está relacionada a dar aula, de lecionar. Como eu falei, eu sou apaixonado por estudo. E desde os 9 anos de idade eu estudo música clássica, sou flautista de formação. Olha, eu não sabia Pois disso. é. Você sabia? Inclusive ontem aqui tinha um piccolo, um flautim, que é uma flauta soprano pequenininha assim, do instrumentista aqui da banda. Eu falei, cara, eu nunca toquei, posso tocar? Eu dedilhei um pouquinho e já me satisfez. E assim, eu estudei muito na Universidade Livre de Música, que eu acho que agora chama CEM, que é Centro de Estudos da Música, do Tom Jobim. E eu gosto muito desse ambiente, o ambiente de estudos, assim. Por exemplo, você andava nas salas, aí tinha um contrabaixo tocando aqui, uma orquestra ensaiando ali. Eu gosto disso. Então, o meu próximo desafio, assim, de foco mais longínquo, vamos dizer assim, vai saber um dia eu leciono numa faculdade. Sei lá, aula de voz, de corpo, não sei, vamos ver. Tomara que sim. Tomara. Qual que é a próxima música que você tem pra gente? A próxima música, Ai, engraçado, ai, tava que no carro medo. vindo pra cá pensando. Essa música vai ser muito importante porque relaciona com uma primeira música que é do Daniel Salvi. Que muitos não sabem, mas quem trouxe o espetáculo Rant pro Brasil foi o Daniel Salvi. Olha, Daniel eu não Salvi sabia. com a CI Brasil, antigamente, que o produtor antigo, ele que deu o start de tudo e começou, porque ele, na época do Rant, ele estava em Nova York, ele era dos Rant fanáticos que dormiam na neve em Nova York, na porta, pra assistir, então, e ele sabe de tudo, de frente pra trás, de trás pra frente, sobre o que é. E a mensagem do Eros e Psique é a mensagem do amor, que é a principal mensagem do Rant. Então, obviamente, a minha terceira música vai ser do Rant. Eu acho que ela não é um encerramento de um ciclo pra mim, assim.
ela pode ser um encerramento de um ciclo, mas é de um entendimento do porquê que eu estou no teatro agora. Porque eu comecei a me envolver mais com essa galera de teatro, e principalmente teatro musical, por conta do Rent. A minha irmã foi assistir o Rent, a primeira montagem, ficou maluca. Eu tinha 11 anos, eu não podia entrar, não sabia nada. Aí eu comecei a escutar dela a palavra, depois ela me colocou agora vamos lá na oficina dos Menestréis, tem uma galera que também faz lá. Aí eu fui entrando, e na época do Orkut eu comecei a conversar com a Neuza Romano. E ela falou assim, Thiago, você canta? Eu falei, canto, porque minha formação é da igreja, também cantando, nos corais, assim. Aí ela falou assim, olha, eu tenho um amigo que está montando uma peça e ele está precisando de um tenor para escutar as músicas que ele está escrevendo. Que era o Daniel Salve, que foi, foi entrando. Quando eu vi, já passaram mais de 10 anos. Nossa. E eu tô aqui. Quanta coisa que eu não sabia. Exatamente. Então, e interpretar o Roger no Rent agora é uma bênção, assim, que eu falo que é uma bênção. Já postei umas vezes isso na rede social, porque é uma história linda, é um personagem muito difícil, é uma história clássica, porque vem de uma ópera já muito famosa. É o herói clássico, o romântico também, né? Ele é o Romeu do espetáculo. Ele é o herói romântico. Ele é todo o que sofre lá, né? Todas as questões dele. Então ele tem que passar por isso sem ser uma coisa chata. Ainda mais um musical que é todo cantado. Muita gente já não gosta que é tudo cantado. Então você tem que passar uma informação assim. Então, e o Roger realmente ele tá me fazendo ultrapassar limites que eu não me conhecia. Isso é bem importante pra mim. Vamos escutar? Vamos. Foi mais uma. Ver glória além do mundo banal, um som além da chuva, glória numa vida que se foi, passou, já foi. A última música você vai fechar. Tá. E aí os últimos minutos são seus, você usa como você quiser. Tá. Direto Fala lá de pra algum frente, trabalho, pode ser? projeto novo. Tá. Claro. Essa última música que eu vou oferecer a vocês é um presente, é uma aula, é uma história de vida, é uma história de profissionalismo. Pra mim é a perfeição em atuação. Muitos a consideram como a melhor atriz do mundo. E mais uma vez, Papai do Céu me deu um presente embalado numa caixinha de música chamado Alô Dolly. E outro presente que ele me deu foi ter o carinho da Marília Pêra. Ela, além de... Ela foi e é uma diva, uma grande estrela. Ainda é uma estrela grande brilhando no céu. E ela me teve um carinho, ela me pegou com um carinho muito grande. Convidar para encenar com ela Apareceu Margarida, que foi a peça que também mexeu muito com ela e com o Brasil, no tempo da ditadura e tal. Então, e ter a bênção de assisti-la nos ensaios e durante a temporada ficar na coxia lá, olhando o que ela fazia e escutar Miguel Falabella falando o quanto admirava e o quanto aprendia todo dia com ela. E você via no olho do Miguel a olhando em cena e a admirando, era uma coisa absurda. Então, pra mim, era o suprassumo da atuação e da sensibilidade. E era uma aula, se você pegar qualquer vídeo dela, ela falando, dando entrevista, é incrível, em minha opinião, né? E graças a Deus, não só eu, mas os melhores críticos do mundo também acham isso. Então eu tô bem, avaliando bem, então. Ela é maravilhosa. Então eu ofereço pra vocês o trechinho que E Quando a Banda Passar, a música da parada, o final do primeiro ato do Alô Dolly.
quando ela conversa com o marido falecido dela e ela oferece o balão para ele, que era o Efraim. E ela tem um diálogo com ele, olhando para o céu, e ela começa, o que é um grande número, ela começa sozinha cantando. Aquilo era uma oração, era maravilhoso. Então vocês vão ouvir, se emocionar e curtir. Vão parar de falar, senão eu vou chorar. Beijo, tchau. Então, eu